Oi, gente, bom dia. Hoje é dia 19 de setembro de 2024. Estamos aqui na dependência do SINDAI, sindicato que representa os trabalhadores e trabalhadoras da Sanasa, do saneamento básico de Campinas e região. Eu sou o Maurício, secretário-geral do SINDAI. Estou aqui com a nossa companheira Denise, que também é diretora do SINDAI. Bom dia, Denise. Bom dia, Maurício. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz mais um dia aqui, né? Fazendo parte desse processo, que é muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras da Sanasa. Hoje damos início a mais um ciclo do SINDAI Convida. Um ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas. E hoje estamos recebendo o candidato à Prefeitura de Campinas, Rafa Zimbaldi. Boa tarde, Rafa. Olá, Maurício. Olá, Denise. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo, cumprimentar e registrar também a presença aqui da nossa vice-prefeita, Raquel Rimoli, mulher na luta aqui com a gente. A gente fez questão de a gente trazer aqui a Raquel, além de conhecer o SINDAI, esse importante sindicato, também poder ter a oportunidade de falar com os funcionários aqui. Então, agradecer essa oportunidade que vocês nos dão. Candidato, só para alinharmos aqui, realizaremos 5 perguntas, que poderão ser respondidas alternadamente e, ao final, terá 2 minutos para suas considerações finais. Ok? Vamos lá? Candidato, a Sanasa é considerada por diversos organismos, como, por exemplo, a Agência Nacional das Águas, a ANA, por exemplo, a melhor empresa pública municipal de saneamento básico do país. O senhor é contra ou é a favor da privatização da Sanasa? Contra a privatização. Já fica aqui registrado, importante dizer primeiro do meu reconhecimento a todos os trabalhadores da Sanasa, a Sanasa como uma empresa pública, uma empresa 100%, né, da nossa cidade, praticamente, são 99,9% das ações é do nosso município. Então, dizer do nosso compromisso com a Sanasa enquanto empresa pública, pela valorização dos nossos servidores, e dizer que a gente sabe que surgiu boatos aí da história por conta da minha votação na Assembleia Legislativa sobre o aumento de capital privado da Sabesp, e eu queria aqui já deixar muito claro que são duas coisas totalmente diferentes. Primeiro, que a Sabesp já era uma empresa de capital aberto, onde 49% da Sabesp já estava com capital privado, e houve um pedido de alteração do governador por conta do marco regulatório que hoje, dos 368 municípios, a Sabesp estava perdendo os municípios, porque o marco regulatório exige que os municípios atendidos pela Sabesp, mesmo sendo como empresa pública, era necessário fazer a licitação. E nesse caso, nós precisamos fortalecer a Sabesp como empresa para que ela possa e tenha condições de participar das licitações e ganhar a licitação. Então, ao longo dos próximos anos, nós teríamos aí uma falência total da Sabesp por conta de ser uma empresa pública que não tinha condição de participar das licitações, diferentemente do que acontece em Campinas. Campinas, nós temos a nossa empresa, que é do município, então a Sanasa, como empresa, além de ser uma grande referência em todo o país, também é uma referência no mundo. Então, reafirmar aqui, reassumir o compromisso pela não privatização. E dizer mais, né, que nós vamos trabalhar pela valorização da Sanasa e dizer que nós vamos trabalhar para que a Sanasa tenha o maior número de pessoas, seja em Campinas ou na nossa região metropolitana, e que nós vamos valorizar os nossos servidores, diminuindo o número de comissionados, fazendo com que a Sanasa continue sendo essa grande referência que é esse orgulho para a gente. Candidato, como seria a política de valorização dos trabalhadores da Sanasa eventual governo seu? Deca, comecei a falar, né, mas falar da necessidade da valorização. Nós temos um orçamento acima de 1 bi, né, da Sanasa, e a gente sabe, enquanto empresa pública, ela é reconhecida pela população de Campinas, é o segundo melhor serviço público avaliado aqui na cidade de Campinas. E hoje, se a Sanasa é uma referência, não é por conta do governo que tem, mas sim por conta dos seus funcionários, dos técnicos, que são referências em todo o mundo. Então,
dizer que nós vamos fazer um trabalho de valorização realmente dos servidores públicos e a valorização de verdade. A gente sabe que hoje a Sanasa ela é uma empresa inchada em número de comissionados, que funcionários indicados por vereador, comissionados indicados por vereadores, indicados por partidos políticos, muitas vezes ganham 30, 35, 40 mil reais e muitas vezes desses indicados não conhecem sobre saneamento básico, não sabem nem o que estão fazendo lá e que viram um verdadeiro cabidão de emprego, seja na Sanasa, seja em outras empresas da administração indireta ou na própria administração direta como a prefeitura. Então, dizer do nosso compromisso, a primeira coisa que nós vamos fazer ao assumir o governo, fazer a diminuição de no mínimo 30% dos comissionados e valorizar o servidor de carreira. É cuidar de quem cuida da gente. E aí eu sempre comparo, como é que pode um vereador indicar um comissionado que ganha 35 mil reais, enquanto o trabalhador que fica cavando vala, fazendo o seu trabalho de sol a sol, recebe R$ 2.000, R$ 2.500. Então, isso precisa ser invertido, nós precisamos valorizar quem realmente precisa ser valorizado. Candidato, como será a política de investimento da Sanasa em um governo do senhor? Bom, nós vamos fazer com que, primeiro, a Sanasa, esse orçamento que nós temos, a arrecadação de mais de R$ 1 bilhão, sejam revertido pelo próprio saneamento aqui na cidade, buscando ampliar a Sanasa ao maior número de municípios aqui da região metropolitana, fazendo essa aliança aqui com a região metropolitana, com os outros municípios. E, além disso, Maurício, a gente dizer que nós precisamos fazer com que a tarifa chegue mais barato na porta da população, porque muitas vezes a população hoje paga um valor muito alto pela tarifa e a gente sabe que o lucro da Sanasa como empresa pública, ela precisa ser revertido à própria população e aos funcionários de carreira. Então, dizer da nossa valorização e fazer com que a água chegue mais barata na população. E fazer os investimentos necessários, logicamente, a gente sabe que Campinas hoje, mais de 200 bairros não estão regularizados, muitos deles precisam do saneamento básico, precisam de investimento. Então, dizer que é o nosso compromisso aqui em fazer com que Campinas seja uma cidade mais humana, que leve o saneamento básico a todos. O último balanço social da Sanasa, divulgado no primeiro semestre desse ano, revelou que em dezembro de 2023 a empresa contava com 1.372 trabalhadores contratados por empresas terceirizadas. Como o senhor avalia a terceirização de serviços e postos de trabalho no setor público? Deca, eu sempre faço a comparação, né, quando a gente fala em terceirização, não é que eu seja contra a terceirização, não, mas quando a gente fala em terceirização, a gente primeiro precisa colocar na balança. O serviço a ser terceirizado, ele é necessário por conta de que um funcionário de carreira não teria condições de tocar aquilo. Então, primeiro ponto é esse. Segundo, a avaliação das empresas, né? A gente pode comparar aqui com um problema que nós vivemos, por exemplo, na saúde. Campinas hoje, praticamente, o atual governo terceirizou a saúde, trazendo organizações sociais. Nós tivemos o escândalo da OS Vitale, lá no Hospital Ouro Verde, que nós tivemos aí um problema de desvio de mais de 48 milhões de reais. Então, dizer que nós faremos concurso público onde nós pudermos e onde for cabível fazer, e a valorização dos funcionários, né? Cuidar de quem cuida da gente. Então, você fazer mais concurso público e menos terceirização. Isso é importante para o município, para a vida financeira da empresa, porque muitas vezes a gente não sabe, nós tivemos aí 2010, 2011, os escândalos que teve envolvido, o envolvimento aí do problema da Sanasa, o ex-prefeito, e que a gente viu que todos os problemas sempre foram relacionados com empresas terceirizadas. Então, dizer da importância aí da gente valorizar os nossos funcionários de carreira, abrir oportunidade ao maior número de pessoas. Candidato,
O Estatuto da Sanasa limita 3,5% do quadro de pessoal, o total de contratação de funcionários em cargos comissionados na empresa. Como o senhor avalia a contratação de comissionados? Eu acho que eu já até respondi aqui anteriormente, né? Mas vale a gente frisar aqui que nós já temos um compromisso pela diminuição, né, de 30% no mínimo do quadro de comissionados de toda a administração, seja da Sanasa, seja da administração direta da prefeitura. Eu disse aqui na reunião que nós tivemos aqui antes, eu como agente político, a gente não pode ser hipócrita em dizer que o político não precisa de comissionado, do assessor. O assessor ele é importante, mas o assessor que realmente trabalha e que precisa, né, acompanhar o trabalho que não pode ser realizado, de repente, por um servidor de carreira. Mas dizer que isso não pode ser um instrumento de cabidão de emprego, como a gente tem visto, em troca de apoios dentro da Câmara Municipal, em troca de apoios partidários. Literalmente, os partidos foram comprados, literalmente, com cargos. Você pega os partidos hoje, cada partido tem uma secretaria na cidade de Campinas. Na Sanasa não é diferente, e é dividido não pela presidência, mas dividido muitas vezes por diretoria, de comissionados, as gerências, que são cargos comissionados. E volto a dizer, né, o que leva um comissionado que muitas vezes não tem o conhecimento necessário sobre saneamento básico ganhar R$35 mil, enquanto um trabalhador que trabalha ali na rua ganha R$2.500. Então, é exatamente isso que nós precisamos fazer, diminuir o número de comissionados para investir na empresa e nos servidores de carreira. Então, para finalizar, em nome da direção do Sindai Campinas, agradecemos ao senhor por ter aceito o convite e vindo até a nossa sede. E agora o senhor tem 2 minutos para fazer as considerações finais. Deca, quero agradecer você, agradecer o Maurício, agradecer todos, né, funcionários da Sanasa que nos recebem. A gente sabe que tem vários outros assuntos que nós devemos e precisamos falar aqui. Então, dizer do meu compromisso, do meu amor pela cidade de Campinas, como filho de Campinas, né? Sou nascido em Campinas, lá na região do Ouro Verde, e hoje, dentro do nosso trabalho, da nossa proposta de governo, é fazer com que Campinas seja uma cidade mais humana, trabalhando e valorizando e cuidando de quem cuida da gente, que são os servidores públicos, abrir concurso público, seja na saúde, na educação, não só na Sanasa, mas na segurança pública, fazer com que Campinas volte a ser a nossa referência. Então, para dizer aqui que vocês que estão nos acompanhando do nosso compromisso pela saúde, em fazer com que a saúde seja a nossa referência, assim como a Unicamp é, trazendo o poupa-tempo da saúde, que vai zerar as filas de consultas, exames e cirurgias em 1 ano na cidade, do nosso compromisso em licitar o transporte público, aqui exigindo das empresas 3 anos de uso do ônibus, no máximo, com ar-condicionado e câmera de segurança, e vamos diminuir a tarifa e implantar aqui o Domingão na Faixa, que é a tarifa 100% gratuita todos os domingos. Vocês podem até perguntar, tem dinheiro para isso? Tem. Nós somos a 2ª cidade mais rica do estado de São Paulo, com orçamento de 9.340 milhões de reais. Então, Campinas pode oferecer um serviço público de qualidade. Dizer do nosso compromisso também pela educação do seu filho que estuda escola pública. Nós vamos implantar a Escola do Futuro, a educação em período integral, onde no período regular as nossas crianças tenham um ensino pedagógico que nós vamos ouvir todos os educadores na cidade, vamos fazer com que a nossa escola tenha uma qualidade no ensino. Então, dizer que no período regular as crianças terão matéria básica e no contraturno escolar nós vamos unir junto com o nosso projeto social, que é o Jovens do Futuro, que já formou mais de 45 mil pessoas, levando informática, tecnologia, robótica, arte, cultura, lazer e profissionalização, dar um direcionamento para as nossas crianças. A gente sabe que, infelizmente, hoje, as nossas crianças todos os dias recebem convite do crime e do tráfico de drogas, e dizer que no nosso governo isso não vai acontecer. Nós vamos trabalhar pela revitalização da área central, fazendo com que as pessoas em situação de rua sejam acolhidas,
fazendo com que essas pessoas sejam ressignificadas na sua vida, tenham mais oportunidade, tenham qualificação profissional. As pessoas que querem se recuperar da dependência química terá a comunidade terapêutica, as pessoas que quiserem trabalho terão a qualificação profissional, encaminhamento ao emprego, as pessoas que querem ir embora para suas residências, sua cidade de origem, terão a passagem de voto. Agora, quem está traficando e quem está foragido, com certeza esse terá o peso da lei. Uma coisa eu posso garantir para vocês, que a revitalização do centro, na região central, em qualquer lugar de Campinas, pessoas em situação de rua, não vai mais existir. Nós vamos fazer com que Campinas volte a ser a referência. Nós vamos investir também em segurança pública, aumentando o nosso número de guardas municipais de 800 para 2.500 guardas municipais, integrando com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros aqui na cidade, fazendo com que Campinas volte a ser a cidade segura e que o nosso centro volte a ser um polo cultural, um polo gastronômico, um polo de compras, como sempre foi antigamente. E agradecer mais uma vez a Raquel, que nos acompanha aqui, que é uma mulher de fibra, uma mulher de garra, que trabalha, tem o conhecimento na segurança pública, porque foi da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros hoje, tem um trabalho pela inclusão com pessoas cegas, autistas e surdas aqui na cidade de Campinas, e também, como mulher, ela tem um cuidado especial, como toda cidade precisa. Então, dizer do nosso compromisso com a nossa cidade de Campinas e fazer com que Campinas volte a ser a nossa referência. Obrigado, Maurício, obrigado, Deca. Carlinhos está aqui nos acompanhando. Em nome do Carlinhos, cumprimentar todos os funcionários da Sanasa. Muito obrigado. A gente que agradece, candidato.